O Irã pode estar vivendo os últimos dias do regime que governa o país há mais de 40 anos. E a pergunta que muita gente está fazendo não é mais se algo vai acontecer, mas quando e como. Porque o que estamos vendo agora não é apenas mais um protesto isolado, não é apenas uma revolta momentânea, é algo estrutural, profundo e potencialmente histórico. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael. E hoje eu quero te ajudar a entender com calma, lucidez e sem sensacionalismo o que de fato está acontecendo no Irã e por que, pela primeira vez em décadas, existe uma possibilidade real de colapso do regime teocrático iraniano. Para entender isso, a gente precisa sair da superfície das notícias e olhar para os fundamentos. Regimes não caem apenas porque o povo está insatisfeito. Insatisfação sempre existiu. Regimes caem quando várias peças do tabuleiro começam a se mover ao mesmo tempo. A primeira dessas peças é a crise econômica. O Irã vive há anos uma economia sufocada, destruída por sanções, má gestão, corrupção e ideologia. A inflação é absurda, a moeda perdeu completamente o valor ao longo das décadas, falta de energia, falta água, falta emprego, o cidadão comum não vê futuro. E quando o povo perde a esperança, ele perde também o medo. A segunda peça é algo ainda mais perigoso para qualquer ditadura: a divisão das elites. Nenhum regime autoritário se sustenta sozinho. Ele depende de alianças internas e, no Irã, antigos aliados do regime foram sendo descartados, silenciados ou perseguidos. Reformistas, ex-presidentes, líderes religiosos e principalmente comerciantes e empresários que sempre tiveram um papel central na sociedade iraniana começaram a abandonar o regime. Quando quem sustenta o sistema deixa de acreditar nele, o prédio começa a rachar por dentro. A terceira peça é a ampliação da oposição. O que estamos vendo agora não é um grupo específico protestando por uma pauta isolada. São mulheres, jovens, trabalhadores, comerciantes, minorias étnicas e regiões inteiras se manifestando ao mesmo tempo. Não é mais sobre um símbolo, uma lei ou uma eleição, é sobre o sistema como um todo. E aqui entra um ponto fundamental. A mudança da narrativa durante décadas. O regime iraniano sustentou sua legitimidade criando inimigos externos. Estados Unidos, Israel, o Ocidente, mas alguma coisa mudou. Cada vez mais iranianos estão dizendo: o problema não está fora, está dentro. Não é morte ao inimigo externo, é vida digna para o Irã. Isso é poderosíssimo, porque reconstrói a identidade nacional fora da ideologia religiosa imposta pelo regime. Existe também um quarto elemento essencial: a existência de uma alternativa imaginável. Não basta derrubar algo, as pessoas precisam acreditar que há um depois. Pela primeira vez em muito tempo começa a surgir no debate público a ideia de transição, de mudança de regime, de reconstrução do país. Ainda que essa alternativa seja difusa, imperfeita ou controversa, o simples fato de ela existir já enfraquece o poder dos ayatolás. E por fim, talvez o elemento mais silencioso, mas decisivo: o cenário internacional. O Irã hoje está mais isolado do que nunca. Seus aliados estão fragilizados, seus braços militares regionais perderam força e o regime já não consegue sustentar a imagem de potência invencível. Quando o regime começa a parecer fraco aos olhos de dentro e de fora, ele se torna vulnerável. Mas atenção! Tudo isso não significa que a queda do regime está garantida. A repressão ainda existe, as forças de segurança ainda estão armadas e unidas. O custo humano pode ser altíssimo até. E mesmo que o regime caia, o dia seguinte pode ser caótico, instável e perigoso. A pergunta central não é apenas o regime vai cair, mas o que nasce das ruínas se ele cair. A história não é um filme com final feliz garantido. Toda ruptura carrega riscos profundos. O que nós estamos assistindo agora é um momento de transição, de tensão máxima, em que o futuro do Irã e de toda a geopolítica do Oriente Médio pode ser redefinido. E é exatamente por isso que você precisa acompanhar esse tema com profundidade, sem torcida cega, sem romantização e sem ingenuidade.
Se você quer entender o mundo como ele realmente é, com filosofia política, geopolítica e consciência histórica, siga o Instituto Zarael. Se inscreva no canal, ative o sininho e caminhe com a gente nessa busca pela verdade, pela lucidez e pela transcendência. Porque o mundo está mudando e quem não entende o presente vai ser esmagado por ele.